Bom, nessa aula eu vou passar como reagir a essas tribets. Primeiro ponto, quando a gente decidir pagar uma tribet, a gente tem que pensar que a nossa porcentagem de ganhar, ou seja, a nossa mão contra o range do jogador de tribet, vai ser maior do que a porcentagem do investimento. Então, a porcentagem de investimento é quanto a gente está pagando para um pote total. E a porcentagem de ganhar é qual a porcentagem que a gente vai ganhar da nossa mão em relação ao range de tribet do vilão. Como que vamos tirar o investimento? Você vai pegar o seu call e dividir pelo pote total. O pote total inclui o pote que já está mais o seu call. O jogador aqui, eu subo 5.000 fichas na blind 2.500. O jogador faz 3x no big blind. Eu já coloquei 5, então eu tenho que completar mais 10.000. O pote tem 23, então é 10.000 para um pote que vai para 33.000. Então basicamente um terço. Um terço é 30%, 33%, que é o que está aparecendo aqui no Poker Tracker, 30%. Essa é a minha odds de investimento. Vamos para a nossa porcentagem de ganhar. Como que calcula isso? Primeiro ponto, as porcentagens de ganhar, a gente vai pegar a nossa mão e vai comparar o range do vilão e comparar essa porcentagem com a nossa do investimento. Se a nossa porcentagem de ganhar for maior do que a porcentagem do quanto a gente está investindo, a jogada é lucrativa. Vamos simular que um jogador está tribetando a gente com esses grupos de mãos, mais ou menos isso aqui, um range de 11%, suponhamos que seja os 11 melhores por cento do poker, né? Os 11 melhores por cento das mãos. Como que as mãos jogam contra esse range? Vamos simular, por exemplo, um par de 5 que eu queira dar call, como que ela jogaria? Que a gente já vê que tem quase um flip, 40%. É uma boa equidade. Um dama 9 suited, por exemplo, que é uma mão que faz sequência, flush, contra esse range de 11%. Temos um terço de ganhar, 35%, pouco mais de um terço. Um 9-8 naipado, mesma ideia. Ice 5 suited, que está um pouco mais dominado pelo range de Ice dele, ainda temos os 40%. Qualquer outro tipo de categoria, pode ver que todas elas ficam no mínimo em 30% de ganhar contra um range. Vai de um terço, mais ou menos 40%, numa linha geral, de 30% a 45%, vai variar da mão. É óbvio que se você colocar uma mão específica contra outra, aí pode dar uma variada nisso. Por exemplo, se eu pegar que o jogador tem só As e eu tenho 8-8, daí já não vai ser essa ideia. Daí já vai ser a porcentagem direta. Por exemplo, aqui, As contra 8-8. Daí vai ser 80-20. Mas como a gente não joga contra uma mão específica, contra um range, tem que pensar numa linha geral. E não só dizer que ele tem As, porque assim qualquer mão sempre vai ter 20%. Uma vez que tu compara com um range um pouco mais amplo, coloca um As e Rei aqui, por exemplo, a matemática já muda bastante. A gente já volta para um terço. Mesmo ele tendo só As e Rei, o Dama 9 já vai ter um terço de ganhar. Por ter cartas soltas aqui e a gente ter cartas soltas jogando em outro board. Mesma ideia, um 5-5, por exemplo, vai para 40, flipa aqui, né? E perde para As. Só para vocês terem uma noção de que no poker, numa linha geral, uma mão contra a outra fica ali, quando a gente está na desvantagem de range, a gente pelo menos vai ganhar um terço das vezes. Tendo em vista isso, sabemos que podemos reagir com uma gama bem grande de mãos contra uma tribet, principalmente contra o jogador que tribeta as figuras, um rei valete off, um Ás naipado, um rei 10 suited, de alguma mão assim, um pouco mais amplo do que o normal. Ou até padrão, digamos assim, porque nas posições finais, os jogadores vão dar mais tribets mesmo. Vamos para as mãos então. Então aqui, primeira mão, um 4-4. Eu subo, ele dá tribet de 15.000. Eu tenho ali 25 blinds para trás, menos de 30 blinds, contando com o meu raise. E dou all-in. Nessas posições ele tem 30 blinds para trás, eu também tenho. Ele vai me tribetar bastante por ser um range do botão. Então eu tenho que reagir mais de 4-bet all-in. Acaba que ele paga, numa linha geral, sempre você mandou 4-bet all-in, tomou call, foi com par, vai estar flipando. Mas de um range imenso, dos ranges dele de call, tudo bem, não é tão grande, mas de todo o range de call tem mais cartas soltas do que só os pares. E sem contar full jack já pré-flop por conta de ter muitas tribets bluffs nessas circunstâncias. Rei dama, aqui eu subi 300 fichas, tomei tribet do small. Aqui eu foldei, eu não gosto desse fold, a gente tá subindo ali do meio da mesa, do low jack. Acredito que o rei dama, duas figuras bem boas, pode estar jogando bem contra o range dele até dos valores, assim, tipo um 9-9, 10-10, 8-8 que ele tribeta. E caso a gente esteja dominado por ele, por exemplo, vamos supor que tem Ás Rei, Ás e Dama, a gente ainda consegue puxar alguns potes em posição quando ele não acerta o Ás e o Rei dele nem a gente. Óbvio, quanto mais perto do TG eu vou respeitar mais esses tribets, ainda mais vindo do small, do big, assim, onde não tem muito blefe contra o TGs, né, por exemplo. Valete 8 suited, então aqui já entra a gama de mãos que eu vou estar mais pagando uma tribet. Subi do hijack, do meio da mesa, um jogador aqui tem ficha para me tribetar e eu tô bem grande. O único ponto é, porque
nessa mão eu não paguei. Ele fez uma size boa, mais do que 3x, mas mesmo assim eu ainda tenho as minhas odds, pode ver, tem 30% de investimento. Então se eu ganhar essa mão contra ele 30% das vezes, eu já vou estar sendo lucrativo. Na verdade eu vou estar no 0 a 0, né? Se eu tiver nos 31. Mas se eu estiver ganhando ali 38% das vezes, já estou ganhando 7% de lucro nessa jogada. O ponto é, eu respeitei as estatísticas. Tem 400 mãos desse jogador, é uma boa amostragem, e ele só tribetou 4%. Ele tribetou 7 mãos de 160. 4% é um range extremamente forte. Então, por esse motivo, acabei respeitando e foldei. Um Ice 10, dei raise do hijack, botão me tribeta, e aqui o ponto é, ele tem quase próximo já de tribets bluffs, quase 20% aqui de steal, quase 10 também aqui. Outra coisa que eu tava observando nessa mesa é que esse tipo de jogador tribeta a maior parte das vezes quando ele vai tribetar é no botão, então provavelmente ele deve estar aprendendo a tribetar, alguma coisa assim, aplicando isso no jogo e colocou mais na mente em tribetar no botão. Então fiquem atentos a isso também. Ele tem ali 30 blinds para trás, eu tenho 25 blinds para trás, tem 13 mil no pot, eu tenho 7,5, então tem quase metade da minha stack no pot, eu vou all in. Ele folda. E a gente de 8 mil vai para quase 11. Aquelas 3 mil que tinha no pot. Isso são spots que tem que estar sempre de olho se você vai dar call, fold ou 4bet all-in. Rei 8 na epada. Temos menos de 30 blinds, entre 20 a 30. Eu dou um raise, big blind me tribeta. Bom, olha as estatísticas dele. O cara tribeta 9% de geral, com boa amostragem. Ele tribeta 25 por steal. O que é por steal? Toda vez que o cutoff e o botão sobe, ele tribeta 1/4 das vezes, ele vai tribetar você. É muito amplo esse range, sabendo que a maior parte do valor dele chega no máximo a 10%, então ele tem mais bluffs do que valor. Então eu pego esse renaipado e acabo dando all-in. Tamanho de pot, 1.700 fichas, tem metade de fichas no pot em relação à minha stack, é muita ficha. Além desse dinheiro morto, a gente tem fold act, eu posso dar all-in aqui, ele vai foldar muitas mãos ainda, porque ele tem tribet bluff. Então olha quantos fatores. Ele tribeta bluff, tem fold act, tem metade do pot em relação à minha stack, então eu opto pelo all-in e a gente puxa. Um Ice Dama, um jogador aqui com 0% de tribet, 0 de 22, não é tanta amostragem. Ele tá basicamente tribetando contra o TG, então vou respeitar bastante. Uma size dando a ideia de que tá jogando por stack. Então simplesmente passo, fold. Nossa, mas você folda sempre, Bruno? Não sempre, mas eu respeito bastante. Fiquem atentos a esses tipos de spots onde não vão ter muitos bluffs. Então tente fechar o seu range também. E quando tem muitos bluffs em outras circunstâncias, daí você aumenta seu range de reação, tanto em call quanto em 4bet. Que acabei foldando, passa. Rei 3, em Blind War, o jogador tribeta 30% por steal, ele tribetou 5 de 17 vezes que alguém subiu daqui, ele tribetou, e tem ainda da small. Então aqui eu subo na intenção de fazer 3x, ver se cabe uma margem para ele me tribetar e eu voltar. Ele tribeta, é bem estranho mesmo ele ficar ali com 18 blinds para trás, mas como eu tinha a info de que ele tribetava bastante, dei a 4bet on. Dama vala, subimos, e agora eu vou mostrar algumas mãos para vocês identificarem quando fica na cara quando o jogador tem Ás, Rei, Rei. Cuidado para vocês não caírem nesses spots, principalmente quando você tiver um Ás e Dama, até um Ás e Rei, um 10-10, um 9-9, essas mãos, e acabar não achando que é uma jogada padrão de atolar e você poderia ter identificado que ele tinha Ás. Tentar escapar um pouco disso. Primeiro ponto, quando o jogador não tem stack para tribetar e ele tribeta, aí outros fatores vão entrar na soma. Por exemplo, ele está tribetando sem ter stack contra o TG, estando no small, cada isso já vai somando para afunilar o range dele de bluff e sobrar só valor. Então assim, qual que é o ponto? Esse jogador, ele me tribeta 2.000 e ele deixa 4,5 para trás. Ele fez uma tribet bem baixa em relação à minha size, ele imagina que eu vou pagar muitas vezes, ainda mais com a minha stack. E o ponto é, o range dele de valor médio, ele não daria tribet, ele daria all-in. Vocês estão vendo esse cenário, eu vou mudar agora para as mãos. Se ele lá tem 18 blinds, eu dou raise do TG de qualquer posição, e ele me tribeta tendo 18 blinds, ou seja, tá tribetando ali 6 blinds e deixando 12 para trás, usando 1/3 da stack dele. Provavelmente ele não tá usando 1/3 da stack dele para foldar. Então qual seria o valor? Nesse cenário ele tem 8-8, ele não daria tribet, ele daria all-in. Então provavelmente ele não vai ter esses tipos de mãos assim. Então quando ele me tribeta, na maioria das vezes é Ás, Rei, Rei. Fiquem atentos a isso. Quando tribeta short stack, sabendo que a maior parte das mãos dele daria all-in reto e não daria tribet, ele acaba fazendo 2.000,
eu foldo, mesmo tendo as odds, se você for ver, ó, 25%, mas se eu pegar só o range de Ais, Ais, Rei, Rei, eu não vou ter esses 25%, eu vou estar ganhando ali 20% das vezes. Esses 6 e 10 eu ilustrei para vocês, consegui encontrar uma mão que tivesse showdown. O jogador tribeta 13 mil fichas e ele deixa 30 para trás, então ele está usando um quarto da stack dele, ele tem ao todo aqui 22 blinds e ele está tribetando. Geralmente, quando o jogador faz isso, com menos de 20 blinds tribeta, é Ais, Ais, Rei, Rei. Foldei, o jogador ali atolou e ele tinha Rei, Rei. Então isso é a maneira de você escapar. Tomou tribet nessa circunstância, foldo 5-5 e segue para a próxima mão. Rei, Dama, Dom, Raise e mesma coisa, jogador com 21 blinds, 22, ele dá um mini tribet para atrair para a mão, sabe? Ele tá te chamando e eu sei que esse não é o padrão dele. O jogador faz 2.000, deixa 7 para trás, bem estranho. 8 e 10 suited, Dom, Raise, jogador me tribeta, eu dou call, a mão é boa, eu tô investindo aqui 27%, essa mão vai ganhar ali os seus 33%, pelo menos, faz sequência, flush, joga por um bordo mais médio baixo, e ele joga pelas figuras. Bate um bordo seco, não tem como eu dar check raise, ele ainda vai ter os as na mão, e não compensa eu atolar agora 100 mil fichas, que é mais de 50 blinds no flush draw, sabendo que quando eu der raise e ele atolar, ele só sempre vai ter o as, que eu posso pensar em fazer ele ainda foldar um rei, rei, dama, dama, vala, vala até o river, mas não necessariamente eu preciso dar raise agora. Do check call, bate valete, que basicamente iria para check fold se ele manda a segunda e segue a mão. Ele dá check check. Primeiro ponto, quando ele dá check turn, ele não tem um ice, ele não tem trinca, vamos supor que ele tribetou um 4-4. Ele não daria check no turn. Ele aposta flop para apostar nesse turn, abrindo outros draws, outras pedidas para sequências. E o ice também vai continuar apostando, o ice 10, o ice vala, ice dama, ice rei. Os flush draws mais fortes também, por um rei dama de paus e um dama valete de paus, talvez aposta turn, talvez dê check por ter acertado par. O ponto é, se eu sei que o range dele é fraco, eu posso dar muito check aqui para ver se ele me blefa de novo. Pegar um rei 10 off que ele tribetou, CBtou e desligou, agora ele vai e manda outra, eu dou check call ou check raise, né? Então eu posso induzir ele a isso. Aqui em si eu fui para a ideia de bet mesmo, então ele deu all-in. Eu sei aqui que ele nunca vai dar all-in com uma mão pior que flush, porque as trincas apostariam turn, dois pares apostam turn e o Ais X, Ais Rei, Ais Dama ele aposta turn e ele não me dá all-in no river. Vamos supor que tivesse Ais e Rei aí, ele não jogaria dessa maneira. Ele não daria check turn e all-in no river quando completa um flush. Ele só daria call se ele desse check turn. Então você vê que o range dele se limita a flushes mesmo. Foi um flush que CBtou, não acertou e agora tá me voltando all-in no river quando acerta. Que eu tenho que ver se meu flush vale ou não vale. Primeiro ponto, só existe um combo de flush que é o Rei Dama de paus, talvez alguns valete de paus, né? O dama vale e o rei vale de paus, mas até imagina eles apostando mais. E todos os de 10 tá na minha mão, o 10 de paus. Ou seja, sobra mais flushes menores na mão dele. 7 e 8 de paus, 5 e 6 de paus, 6 e 7 de paus. Sobra mais equilíbrio ainda com o rei dama e com um dama vala de paus. Poderia ter dado check turn. Então assim, eu acabei pagando por eu imaginar que ele teria mais flushes menores, porque os flushes maiores com brocas apostariam turn. Então eu dei call e ele tinha 8-8, o jogador sobe do cutoff e o small tribet. E aqui a gente tem que ter um range de 4bet contra esses tribets. O jogador sobe de posição final, então todo mundo tá grande, tem 50 blinds, vai ter muitas tribets grandes assim. O jogador tá subindo do cutoff, posição final. O jogador que tribeta do small, então é tudo posições de roubo, 22 mil, então são basicamente 11 blinds no pot. E nós temos 50 blinds. Não acho ruim dar o all-in aqui, até porque se a gente der uma outra, fazer 30 mil, por exemplo, a gente vai ter que foldar para uma 5bet all-in e ficar com 50 para trás. E não é válido fazer isso quando você tem um 8-8, que é um par na mão. É válido se você tivesse, por exemplo, blockers. Você faz aí 30, todos foldam, você puxa o pot e usa os blockers para isso. Porque daí você vai estar bloqueando o range que ele vai te dar 5bet all-in. Nesse quesito, sim, o 8-8 se enquadra mais para dar all-in. É um pouco over, porque eu tô dando all-in de 50 blinds. Lembrando que tem 11 blinds no pot. Eu tô indo all-in de 50 para puxar 10. É interessante, numa situação onde vai ter muito 3bet bluff. E essa é a última mão. Sobre as de 3bets, gente, pensem na posição onde vocês estão subindo, respeitem mais quando você tomar tribet do TG, fold mais, não use tanto as pot odds, porque o range é mais forte deles. A partir do meio da mesa para frente, reaja mais,
Perceba quem está tribetando blefe, use seus combos de blockers, por exemplo, dê mais 4bet. Se você está curto, dê mais 4bets a wins, ou dê mais calls. Reaja de alguma maneira. Tá grande, dê mais calls. Tá mais curto, dê mais 4bets a wins. Compensa demais. Presta atenção nas estatísticas do vilão, na posição que você está subindo, a sua mão em si contra o range, para você definir se você pode dar um 4bet a win, um 4bet por bluff, 4bet fold, ou um call e continuar. Se não, respeita, folda, próxima mão. Lembrem de captar quando o jogador tem as eyes, ele está demonstrando que ele tem uma mão muito forte, ao invés dele ter dado all in lá com eyes e rei, com 8-8, ele tá te tribetando, mais fácil ser rei as eyes, tá bom? Bom, GL para vocês, players.